Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Momento Agro. Antes de começarmos, peço que se inscrevam em meu canal. Vamos ter um breve resumo aí, pessoal, do que foi a noite técnica da Sulgesso, com o seu lançamento, né? Além do sulfacal, agora o sulfabor, né? Que é o sulfato de cálcio, enxofre mais boro. Uma ótima dica para vocês aí que estão começando o plantio de trigo e pretendem agora começar o plantio de milho e posteriormente o de soja. Então, se liguem aí no resumo de alguns dos melhores momentos aí da noite técnica da Menegon Agro junto com a Sulgesso e Maxi Solos. Um abraço e até Em nome da breve. empresa, eu e o Rubilar agradecemos, né, a receptividade. Agradecemos também por vocês todos uma noite fria, né, vir aqui nos escutar um pouquinho para a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento a vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Letícia Schefferluca, eu sou engenheira agrônoma, faço parte da equipe de desenvolvimento técnico de mercado da empresa Sulgesso. Eu e o Rubilar, né, trabalhamos, né, na parte de divisão vegetal da empresa Sulgesso, ou seja, a marca Maxi Solo, que vocês vão ouvir falar bastante, que vai ser a marca dos produtos Sulfacal, Sulfimais, Sulfabor e demais produtos que a gente vai lançar no mercado. Então, atualmente, eu e o Rubilar vamos trabalhar na marca Maxi Solo da empresa Sulgesso. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como aumentar a disponibilidade dos nutrientes utilizados nos ciclos de cultivo. Então, esse é o tema da nossa apresentação de hoje. Pessoal, para quem não me conhece ainda, eu atendo essa região aqui no estado do Rio Grande do Sul. A empresa atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como também atua no Paraná, está subindo para o Mato Grosso, né, e algumas regiões de Goiás, né, Rubi? E até nós atendemos alguns produtores específicos na Argentina e Paraguai, né? Então, aqui é onde que eu atuo mais na parte técnica, juntamente com o Rubilar e mais 2 RTVs. Esse é um pouco do meu trabalho, que é levantar informações para entregar o melhor posicionamento para vocês em diferentes regiões. Porque a gente sabe que aqui é bem diferente do solo da Alegrete, né? Ou da região de Candelária, região de Arroz. Então a gente tem que ter bastante informação para cada vez mais estar atualizado e entregar a melhor informação para vocês, que é nosso maior benefício. No caso, por isso, estou aí na parte técnica, né, para auxiliá-los. Então, hoje a gente veio falar sobre agricultura, mas quando a gente fala em agricultura, nós pensamos em alimento. Só que para esse alimento estar na mesa, ele passa por diversas etapas, principalmente como a escolha da cultura a ser implantada, principalmente agora na situação, temos aveia, nabo, trigo, canola, tem uma diversidade de culturas a ser implantadas. Escolha da cultivar, que daí a gente tem vastas cultivares boas, né? Só temos que adequar de acordo com a época de semeadura e também a área, né? Ou seja, se elas traem mais ou alta fertilidade ou menos fertilidade. Pensar no manejo fitossanitário, que também são bastante coisa que a gente tem que fazer, né? E pensar durante o ciclo de cultivo. Como também escolha de adubação. Vocês já pensaram quantas decisões você tem que tomar em cada ciclo de cultivo? É bastante, né? Se for pensar. Então, mas hoje vamos focar na escolha da adubação, senão a gente vai 3 dias conversando sobre tudo, né? Então, a escolha da adubação existe de 2 formas. Agora, atualmente, a gente normalmente faz a correção através da correção do solo. E também tem adubação através da manutenção da cultura. Qual que é a diferença entre essas duas, você sabe? A correção do solo, normalmente a gente faz através de carbonatos de cálcio e magnésio, mais conhecido como calcário, ou óxido de cálcio e magnésio. Existem duas fontes, por exemplo, que são a mesma matéria-prima, vem do carbonato, que é o carbonato em pó, que é o famoso calcário, como também o carbonato peletizado, que é o granulado, né, que vocês conhecem. E também tem o óxido de cálcio, que é uma matéria-prima um pouco mais solúvel, dá para se dizer, né, que o carbonato na forma granulada. Então, que está aí disponível também para melhorar a qualidade da correção do solo, pensando em fornecer cálcio, magnésio e neutralizar alumínio. E temos outra matéria-prima que não se compete com o carbonato, que é o sulfato de cálcio, mais conhecido como gesso agrícola, que a gente vai tratar hoje sobre esse assunto.
E a manutenção da cultura é normalmente a adubação conforme a necessidade de nutrientes de acordo com o potencial desejado de produção. Ou seja, se vocês querem produzir 50 sacos por hectare, vocês precisam colocar tanto nitrogênio, fósforo, potássio, boro, zinco, enfim, todos esses nutrientes, determinado a produção que vocês querem produzir. Então, pergunto para vocês, como vocês escolhem a adubação de cada área? Todas as áreas vocês escolhem o mesmo adubo? Eu vejo que tem bastante mulheres aqui. Vou dar um exemplo bem simples de entender. Vocês concordam que a nossa alimentação como mulher é igual à do homem? Será que a gente tem a mesma necessidade de nutrientes? Hein, homens? Será que vocês têm a mesma necessidade que as mulheres de vocês? Eu acho que não, né? Cada um tem sua necessidade. Então, quando a gente vai escolher o adubo para uma área, a gente tem que fazer análise solo para saber qual que nutriente que ela está precisando mais ou menos. Para daí nós termos um acerto maior dependendo das áreas. Principalmente quando a gente vai no médico. O homem precisa de tais nutrientes, a mulher precisa de tais nutrientes. Então, alguém de vocês realiza o exame de solo? Fiquei feliz, Menegon. 200 amostras, que bom, hein? Tomara que continue cada vez aumentando mais. Nós vamos usar 400 até o mês que vem. Exato, isso aí. Que continue assim. Por quê? Como é que a gente vai tomar determinada decisão de colocar qualquer princípio ativo no solo ou a gente tomar qualquer remédio se a gente não faz o exame? O médico, nós vamos lá, pagamos 300 a 400 reais numa consulta e ele, né, te pede um monte de exame para ele tomar a decisão do que ele vai testar contigo. Nós, como agrônomos, nós também somos médicos de plantas. E no meu caso, eu sou médica do solo, né? Ou seja, eu tenho que ter uma análise de solo para poder tomar uma decisão mais assertiva. E alguém de vocês tem problemas de limitação de produtividade? Essa é uma pergunta que eu faço, mas todo mundo tem. Uns mais, uns menos. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Vocês já cuidaram do equilíbrio entre os nutrientes? Por isso que é tão importante a análise de solo, para a gente saber se tem um equilíbrio entre os nutrientes e se a planta está absorvendo aqueles nutrientes que estão em excesso na planta, no solo, como também estão em falta que está prejudicando, no caso, a liberação de outros. E o que vocês fazem para prevenir os efeitos veranicos? Então, a premiação dos campeões de produtividade do milho do Brasil. Essa é a que é da soja e tem essa que é do milho. Aí o cara lá, o primeiro lugar do Paraná, 303 sacos de milho no sequeiro por hectare. O segundo, 260 e pouco, né? 63. E o terceiro, 250 e pouco. Esse, tá. Então eu digo, mas não pode, sabe? Tu vê que digo, mas depois eu fui atrás dos caras e fui ver. Pode. E não é difícil. O pior é que não é difícil. Não é? Claro, nós temos que receber do Todo-Poderoso as condições de clima. Exato. Os três, primeiro, segundo e terceiro colocado, são do Paraná, onde houve uma oferta de chuva. Pô, nós também temos momentos que vão ter oferta de chuva. Aí. Exato, bem isso. E pessoal, vocês têm problemas em compactação do solo, tipo essas situações aqui? Vocês já chegaram a cavocar alguma área de vocês e ver por que a raiz não está se desenvolvendo? Por que a planta não está respondendo como deveria? Se não fizeram isso, faça. Eu faço bastante isso, é parte das avaliações que a gente faz, né, sobre descompactação do solo. E tem situações que a gente não entende por que está tão agregado esse solo. E isso vocês concordam comigo que influencia na produtividade? Então, como é que a gente vai pegar e solucionar esses fatores? E se eu contar para vocês que o meio mais barato, só que exige sacrifício e continuidade, né, que muitas vezes a gente não tem, né? É fácil de vocês fazer. É através das raízes. Quem de vocês se preocupa em colocar cada vez mais raízes no solo? Não deixar o solo descoberto. Porque vocês vão ver que através das raízes elas vão ajudar
a prevenir os efeitos veranicos, diminuir a compactação do solo, ajudar no equilíbrio entre os nutrientes, ajudar a aumentar a produtividade, porque quem que come os nutrientes? É a raiz. Nós comemos pela boca, né? Já a planta come pelo solo, pelas raízes. Então, o que a gente está fazendo de diferente, olhando em vez do solo para cima, em vez de olhar do solo para baixo? Então, a raiz é a boca da planta. Dessa forma, temos que fazer com que ela chegue mais profundo e consiga absorver nutrientes em profundidade, como também água. Então, esse é o sentido, fazer com que tenha mais raízes, que vai auxiliar nos anos bons, que no momento que chegar o veranico, a gente esteja mais preparada, com uma estrutura de solo melhor, para ter condição, no caso da planta conseguir produzir mais. Então, hoje a gente vem falar sobre o sulfato de cálcio, que tem esse intuito, no caso, ajudar a planta a enraizar mais. E eu vou explicando, conforme a apresentação, como é que ele vai ajudar dessa forma. Então, para título de conhecimento, nós temos o sulfato de cálcio na forma granulada, que é o sulfatal, que é esse grânulo esférico aqui, e tem o Sulfimais, que é o mesmo produto, o que modifica é a tecnologia dele embutida para transformar num grânulo briquetado, mais parecido com cloreto de potássio, um grânulo mais achatadinho. Eu trago, na verdade, para título de conhecimento, sei que aqui na região, normalmente a gente trabalha com sulfacal, mas caso vocês já ouvirem falar, sabem que é o mesmo produto da nossa empresa, né? Só no formato briquetado. Tem produtores e regiões que preferem o Sulfimais. E a maioria da região do rubilar, né, trabalha mais o sulfacal na forma granulada. Isso depende de produtor para produtor. Cada um tem sua tecnologia embutida, no caso para transformar o produto no formato granulado como briquetado. E as características desses produtos. Eles são considerados fertilizantes e minerais simples, ou seja, eles servem como adubos, né, nos financiamentos, né, por isso que eu gosto sempre de comentar, porque é uma classificação deles que auxilia, no caso, principalmente vocês, em financiamentos. Eles possuem elevada concentração de cálcio e enxofre nas formas mais assimiláveis pela planta. O teor de cálcio varia entre 19% a 21% e o teor de enxofre 14% a 16%. Esses teores aqui a gente coloca, que é o que a gente vem analisando conforme do produto há tempo. Só que normalmente nós temos a garantia mínima do produto, que vocês vão ver nas amostrinhas, que é 16% de cálcio, o mínimo que possa vir, e de enxofre em torno de 13%. Então essa é a garantia mínima de acordo com o Ministério da Agricultura. Normalmente nossos teores de cálcio vêm em 20% e normalmente o teor de enxofre vem em 14% a 15%. Às vezes até 16%, né, Rubi? Esses produtos têm dinâmica de liberação de nutrientes imediata, ou seja, no tempo ou no ciclo da cultura. Uma chuva de 8 milímetros já começa a dissolver o grânulo, né? Então, com o passar das chuvas, ele vai dissolvendo todo e vai disponibilizar para a cultura. Ele vem na forma prontamente disponível, como a planta se alimenta do cálcio e do enxofre. E ele é enriquecido com a tecnologia BNT, que é o caso do sulfacal, e esse controle, que é o caso do Sulfimais, com alta capacidade de troca catiônica, ou seja, faz com que esses produtos aqui, com essa tecnologia agregada, seja melhor que a nossa matéria-prima, que é o gesso in natura. Ou seja, esses aditivos que a gente coloca e transforma na forma granulada e briquetada, eles fazem com que seja melhor que a matéria-prima. Ou seja, a eficiência com uma dosagem menor responda melhor no solo, tanto em parte química, física, e nós também estamos trabalhando parte biológica também,